Ester, capítulo 1. Ora, sucedeu nos dias de Assuero, este é o Assuero que reinou da Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Que naqueles dias, quando o rei Assuero assentou-se no trono do seu reino, o qual estava no palácio em Susã, no 3º ano do seu reinado, ele fez um banquete para todos os seus príncipes e seus servos, estando perante ele o poder da Pérsia e da Média, e os nobres e príncipes das províncias. Quando ele mostrou as riquezas do seu glorioso reino e a honra da sua excelente majestade por muitos dias, a saber, 180 dias. E quando esses dias haviam expirado, o rei fez um banquete para todo o povo que estava presente no palácio de Susã, tanto para os grandes como para os pequenos, 7 dias no átrio do jardim do palácio do rei. E havia toldos brancos, verdes e azuis, presos por cordões de linho fino, de púrpura e argolas de prata e a colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de mármore vermelho, e azul e branco, e mármore preto. E eles lhes deram de beber em vasos de ouro, sendo que os vasos eram diferentes uns dos outros, e vinho real em abundância, segundo o estado do rei. E a bebida era de acordo com a lei, ninguém forçou, porque assim o rei tinha indicado a todos os oficiais da sua casa para que fizessem conforme a vontade de cada homem. Além disso, a rainha Vaste fez um banquete para as mulheres na casa real que pertencia ao rei Assuero. No 7º dia, estando já o coração do rei alegre com o vinho, ele ordenou a Milmã, Bistã, Arbona, Bigtá, Abigtá, Zetar e Acarcas, os 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero, para trazerem a rainha Vaste diante do rei com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque ela era formosa de se olhar. A rainha Vaste, porém, recusou-se a vir diante do mandamento do rei por meio dos seus camareiros, pelo que o rei ficou muito irado e ardeu nele a sua ira. Então o rei disse aos sábios, os quais conheciam os tempos, porque assim era o costume do rei para com todos os que conheciam a lei e o juízo. E os próximos a eles eram Carcena, Setar, Admatá, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã, os 7 príncipes da Pérsia e da Média, os quais vinham à face do rei e se assentavam por primeiro no reino. O que faremos da rainha Vaste de acordo com a lei, porque ela não cumpriu o mandamento do rei Assuero por intermédio dos camareiros? E Memucã respondeu diante do rei e dos príncipes. A rainha Vaste não somente fez errado ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque este ato da rainha tornar-se-á conhecido a todas as mulheres, de modo que elas desprezarão os seus maridos aos seus olhos. Quando isso for relatado, o rei Assuero ordenou que a rainha Vaste fosse trazida diante dele, mas ela não veio. Nesse dia, de modo semelhante, as senhoras da Pérsia e da Média, que ouviram o ato da rainha, dirão a todos os príncipes dos reis. Assim, suscitar-se-á muitíssima contenda e ira. Se for do agrado do rei, saia da sua parte o mandamento real e escreva-se entre as leis dos persas e dos medos, para que não seja revogado, que Vaste não venha mais diante do rei Assuero, e que o rei dê a sua propriedade real para outra que seja melhor do que ela. E quando o decreto que o rei fizer for publicado por todo o seu império, porquanto este é grande, todas as esposas darão aos seus maridos honra, tanto ao grande como ao pequeno. E o dizer agradou ao rei e aos príncipes. E o rei fez conforme a palavra de Memucã, porque ele enviou cartas a todas as províncias do rei, e cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, para que todo homem assumisse o comando da sua própria casa, e para que isto fosse publicado de acordo com a língua de cada povo. Capítulo 2. Depois destas coisas,
Quando a ira do rei Assuero foi aplacada, ele se lembrou de Vaste e do que ela havia feito e do que foi decretado contra ela. Então disseram os servos do rei que lhe ministravam: busquem-se para o rei jovens, virgens e formosas, e que o rei designe em todas as províncias do seu reino oficiais, para que eles possam reunir todas as jovens virgens e formosas no palácio de Susã, na casa das mulheres, sob a custódia de Hegai, o camareiro do rei, guarda das mulheres, e que sejam entregues as suas coisas de purificação, e que a donzela que agradar ao rei seja rainha no lugar de Vaste. E isto agradou ao rei, e ele assim o fez. Ora, havia um certo judeu no palácio de Susã, cujo nome era Mardoqueu, o filho de Jair, o filho de Simei, o filho de Quis, um benjamita, que havia sido levado de Jerusalém com os cativos que haviam sido levados com Jeconias, o rei de Judá, os quais Nabucodonosor, o rei de Babilônia, havia levado consigo. E ele trouxe Radassa, isto é, Ester, a filha do seu tio, pois ela não tinha nem pai nem mãe, e a criada era formosa e bela. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu tornou-os por sua própria filha. Assim sucedeu quando o mandamento do rei e o seu decreto foi ouvido, e quando muitas donzelas reuniram-se no palácio de Susã, sob a custódia de Hegai, que Ester também foi trazida à casa do rei, à custódia de Hegai, o guarda das mulheres. E a donzela o agradou, e ela obteve sua bondade, e ele prontamente deu a ela as coisas para a purificação, com as coisas que pertenciam a ela, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar na casa das mulheres. Ester não havia apresentado seu povo nem a sua parentela, porquanto Mardoqueu havia lhe ordenado que ela não deveria apresentá-los. E Mardoqueu andava todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para saber como Ester estava e o que lhe sucedia. Ora, quando chegou a hora de cada donzela adentrar ao rei Assuero, depois de ter estado por 12 meses, segundo o costume das mulheres, pois assim eram os dias do cumprimento da sua purificação, a saber, 6 meses com azeite de mirra, e 6 meses com aromas doces e com outras coisas para a purificação das mulheres. Então, assim veio cada donzela até o rei. Tudo o que ela desejasse lhe era concedido, para levar consigo da casa das mulheres até a casa do rei. À tarde ela entrava, e pela manhã voltava para a segunda casa das mulheres, para a custódia de Saasgás, o camareiro do rei, o qual guardava as concubinas. Ela não adentrava mais a presença do rei, exceto se o rei se deleitasse nela e se ela fosse chamada pelo nome. Ora, quando chegou a vez de Ester, a filha de Abiail, o tio Mardoqueu, que lhe havia tomado por sua filha, veio para adentrar ao rei. Ela não exigiu nada além daquilo que Hegai, o camareiro do rei, o guardador das mulheres, indicou. E Ester obteve favor à vista de todos os que cuidavam dela. Assim Ester foi levada até o rei Assuero dentro da sua casa real no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou Ester acima de todas as mulheres, e ela obteve graça e favor à sua vista, mais do que todas as virgens, de modo que ele pôs sobre a sua cabeça a coroa real e a fez rainha no lugar de Vaste. Então o rei fez um grande banquete para todos os príncipes e os seus servos, a saber, o banquete de Ester, e ele deu alívio para as províncias e deu presentes de acordo com o estado do rei. E quando as virgens se reuniram pela segunda vez, então Mardoqueu se assentou no portão do rei. Ester ainda não tinha declarado a sua parentela nem o seu povo, conforme Mardoqueu lhe havia ordenado, pois Ester cumpria o mandamento de Mardoqueu, como quando estava sendo criada por ele. Naqueles dias, enquanto Mardoqueu se assentava no portão do rei, 2 camareiros do rei,
Bigtã e Teres, daqueles que guardavam a porta, ficaram irados e procuraram lançar mão do rei Assuero. E isso veio ao conhecimento de Mardoqueu, que contou a rainha Ester, e Ester disse ao rei em nome de Mardoqueu. E quando foi feito inquérito sobre a questão, isto foi achado. Por isso, os dois foram pendurados em uma árvore, e isto foi escrito no livro das crônicas diante do rei. Capítulo 3. Depois destas coisas, o rei Assuero promoveu Ramã, o filho de Amedata, o Agagita, e exaltou-o e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam no portão do rei curvaram-se e reverenciaram Ramã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se curvou, tampouco lhe fez reverência. Então os servos do rei que estavam no portão do rei disseram a Mardoqueu: Por que transgride tu o mandamento do rei? Tendo eles falado com ele dia após dia e não lhes dando ele ouvidos, referiram-no a Amã para ver se a conduta de Mardoqueu seria tolerada, pois Mardoqueu lhes tinha dito que era judeu. E quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava, nem lhes fazia reverência, então Ramã ficou cheio de ira. E ele considerou escárnio colocar as mãos somente sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu, porquanto Ramã buscou destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que estavam em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, isto é, no mês de Nissan, no 12º ano do rei Assuero, lançou-se isto é, a sorte diante de Ramã, dia após dia e mês após mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. E Ramã disse ao rei Assuero: Existe um certo povo espalhado, disperso no meio do povo, em todas as províncias do teu reino, e as suas leis são diferentes de todos os povos. Tampouco guardam eles as leis do rei, porquanto não é de proveito para o rei tolerá-los. Se aprouver ao rei, que seja escrito que eles podem ser destruídos, e eu pagarei 10.000 talentos de prata às mãos daqueles que tiverem o encargo do negócio, para trazê-lo à tesouraria do rei. E o rei tirou o seu anel da sua mão e o deu a Amã, o filho de Amedata, o Agagita, o inimigo dos judeus. E o rei disse a Amã: A prata te é dada, o povo também, para fazeres com eles como te parecer bem. Então foram chamados os escribas do rei no 13º dia do primeiro mês, e ali foi escrito, conforme tudo o que Amã tinha ordenado aos tenentes do rei, e aos governadores que estavam sobre cada província, aos governadores de cada povo, e cada província de acordo com a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, em nome do rei Assuero, isto foi escrito e selado com o anel do rei. E as cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus, tanto os moços como velhos, crianças pequenas e mulheres, em um mesmo dia, a saber, no 13º dia do 12º mês, o qual é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. A cópia do escrito para um mandamento a ser dado em cada província foi publicada a todo o povo, para que eles estivessem preparados para aquele dia. Os mensageiros saíram às pressas pelas ordens do rei, e o decreto foi dado no palácio de Susã. E o rei e Ramã se assentaram para beber, mas a cidade de Susã ficou perplexa. Capítulo 4. Quando Mardoqueu percebeu tudo o que fora feito, Mardoqueu rasgou as suas vestes e vestiu-se de pano de saco com cinzas, e saiu para o meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou bem na frente do portão do rei, porque ninguém poderia entrar no portão do rei vestido com pano de saco. E em cada província, onde quer que o mandamento do rei e o seu decreto chegavam, havia um grande lamento entre os judeus, e jejum, e choro, e lamúrias, e muitos estavam deitados em pano de saco e cinzas.
Assim as criadas de Ester e os seus camareiros vieram e contaram-lhe isto. Então a rainha ficou muito angustiada, e ela mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco. Ele, porém, não a recebeu. Então Ester chamou Ataque, um dos camareiros do rei, a quem ele havia indicado para atendê-la, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber o que era aquilo e por que era. Assim Ataque saiu até Mardoqueu, à rua da cidade que estava diante do portão do rei, e Mardoqueu lhe contou sobre tudo o que lhe havia acontecido, e sobre a soma de dinheiro que Amã havia prometido pagar aos tesouros do rei pelos judeus, para destruí-los. Além disso, ele lhe deu uma cópia do escrito do decreto que foi entregue em Susã para destruí-los, para que a mostrasse a Ester e a fizesse saber, e para lhe ordenar que adentrasse ao rei para lhe fazer súplica e lhe pedisse e suplicasse diante dele pelo seu povo. E Ataque veio e contou a Ester as palavras de Mardoqueu. Mais uma vez Ester falou a Ataque e deu-lhe um mandamento para Mardoqueu. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer um, seja homem ou mulher, que entrar no átrio interno a ter com o rei sem ser chamado, existe uma lei para levá-lo à morte, exceto aqueles para quem o rei estender o seu cetro de ouro, para que possa viver. Mas eu não fui chamada a adentrar ao rei nesses 30 dias. E eles contaram a Mardoqueu as palavras de Ester. Então Mardoqueu ordenou que se respondesse a Ester: não imagines que, estando na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus, pois, se de todo te calares agora, de outra parte se levantará socorro e livramento para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe se não foste elevada a rainha para tal tempo como este? Então Ester mandou que eles retornassem a Mardoqueu esta resposta: vai, reúne todos os judeus que estão presentes em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, noite ou dia. Da mesma maneira também eu e as minhas criadas jejuaremos, e assim adentrarei a presença do rei, o que está em desacordo com a lei, e se eu perecer, pereço eu. Assim, Mardoqueu seguiu seu caminho e fez segundo tudo o que Ester lhe havia ordenado.